Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa live de hoje com o professor Dr. Ricardo Mouta. Estamos só acertando aqui as questões técnicas. Uma vez que nossa live ela vai ela é transmitida também pelo nosso canal do YouTube, certo? Aguardando apenas a entrada do professor Ricardo. Olá, Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. obrigado. Estou aqui acertando os nossos. Tá dando para escutar direitinho? Ah, ótimo. Ah, que ótimo. Não estou conseguindo entrar com a tua imagem lá no Lá. YouTube. Não sei o que pode estar acontecendo. Agora sim. Agora estamos ao vivo, YouTube e Instagram. Agora podemos dar início, então, ao nosso encontro de hoje, né? Hoje o projeto de extensão consulta coletiva, uma abordagem de cuidado à saúde da mulher, professora adjunto da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Ih, caiu, gente. É assim, internet é bom, mas às vezes cai. Às vezes cai. Ricardo caiu lá no Insta. Enquanto isso, a gente vai se organizando aqui. Então, gente, Ricardo caiu mesmo. Não estou conseguindo. Foi. Pronto. Agora vai, Ricardo. Vê se tá aparecendo. É, lá no YouTube vai aparecer já já. Ele demora um pouquinho. Enquanto isso, eu vou te apresentando, né? Então, eu sou Sandra, enfermeira obstétrica, professora assistente da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Coordeno o projeto de extensão, consulta coletiva, uma abordagem de cuidado à saúde da mulher. Hoje nós recebemos o professor Ricardo Mouta, doutor em enfermagem, professor adjunto da Faculdade de Enfermagem da UERJ, coordenador do programa de especialização em enfermagem obstétrica na modalidade de residência da casa, graduado em medicina chinesa, é assim que se diz? Pós-graduado. É uma Ah, sim, pós-graduação. uma pós-graduação, né? Pós-graduado em medicina chinesa e em virtude da sua experiência assistindo as mulheres, principalmente no pré-natal e no pós-parto, não é isso, Ricardo? Sim. Ele está trazendo a abordagem das questões, das modificações do organismo materno, de algumas queixas, dentro aí desse modelo de cuidar da medicina chinesa, certo?
Uhum. Então, eu vou dar as boas-vindas para o nosso convidado e vou passar a palavra para ele. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui discutindo com vocês sobre um pouco da minha experiência com os alunos, né? É, Eu fui buscar a questão da medicina chinesa justamente quando eu entrei para o UERJ, porque eu comecei a atender as gestantes no pré-natal com os alunos. E eu senti a necessidade de ter um algo a mais, né? E aí eu fui buscar outras formas de um atendimento mais holístico, né, para essas mulheres. E eu busquei a medicina chinesa porque era a que me dava maior sustentação para aquele momento junto com os alunos, né? A Edmara está falando alguma coisa aí. Eu já desabilitei lá. Eu desabilitei no YouTube, porque a gente não está conseguindo sustentar aqui e lá. Então, Entendi. vamos manter aqui. A gente deixa gravado no IGTV e, e tenta passar depois pro canal. Não tem problema, não. Não tem problema. Não vamos perder toda essa riqueza que você tem para passar para gente. Como a live é tão pouquinho, né? Aí eu trouxe algumas coisas para mais demonstrar o que a gente pode estar trabalhando com essas mulheres, né? Dando algumas dicas, né? Para que a gente possa estar fazendo na nossa prática, né? Até porque a especialização em medicina chinesa, em acupuntura, né? Acupuntura, eletroacupuntura e dentre outras coisas da medicina chinesa, demora 2 anos. E é muito. A gente precisa ter uma outra mentalidade da medicina ocidental, qual a gente aprende aqui. E a gente tem que fazer todo um trabalho para que a gente possa compreender essa situação, né? Bom, eu trouxe inclusive algumas fotos assim para que as pessoas tentem verificar, né, como é que é as situações. Então, lembrar que a medicina chinesa é muito antiga, vem antes de Cristo, né? E ela é toda baseada no Yin e no Yang e nos 5 elementos, né? Inclusive, é a partir dos 5 elementos que a gente consegue fazer alguns tipos de diagnóstico, tá? Quem quiser ler mais, só buscar na internet que fala sobre o Yin e Yang, né? Por conta desse símbolo, fala de toda essa questão de dominância e contradominância desses elementos, né? Que é madeira, fogo, terra, metal e água, tá? E a partir desse símbolo aqui a gente consegue fazer alguns tipos de diagnósticos na medicina chinesa, tá? Lembrar que na medicina chinesa, a partir disso aí, a gente tem para cada... Isso aqui é uma tabelinha que também tem na internet, quem quiser. Para cada símbolo daquele, cada elemento, é responsável um órgão e uma víscera. Então, por exemplo, aqui, ó, na madeira a gente tem o fígado como órgão e o acoplado que a gente diz, que é uma víscera, é a vesícula. E assim tem outros elementos e seus respectivos órgãos. Para cada símbolo tem uma emoção, uma estação do ano. A medicina chinesa é baseada nisso, né? É uma forma, é um modelo vibracional, né, Ricardo? Mais do que anatômico e fisiológico, vibracional, né? Porque ele usa a lógica da questão energética, né, que flui através do Qi, pelos chakras, é isso? O Qi é a energia vital que todos nós temos e ele vai fluir nos canais. Para cada órgão, cada víscera tem um canal. E esses canais existem pontos específicos que a gente vai tonificar ou sedar para que essa energia flua melhor, tá? Por isso, às vezes, a gente. A, a questão fisiológica nem sempre corresponde ao que a gente costuma usar na medicina ocidental, não é isso? Sim, sim. Tem coisas que a gente não pode fazer correlação, né? Para vocês terem uma noção também, existe até um reloginho. Para cada hora do dia tem um órgão específico, né? Um órgão tem uma víscera, né? Então, assim, por exemplo, geralmente, amanhecer, a gente acorda às 6 horas da manhã e quem é responsável às 6 horas da manhã, qual é?
é o intestino. Né? Geralmente, aquela hora que a gente tem vontade de dar dor de barriga, vai no banheiro, é por conta que é a hora que o intestino está funcionando. É a energia que está fluindo naquele momento ali. Então, também, quem quiser ver, tem na internet o reloginho para que a gente possa estar. Por exemplo, chega a hora do meio-dia, né? A gente, 8 horas, o estômago. Por que a gente tem vontade de comer, né? É a hora do café da manhã, então o estômago, aquela energia está ali. E aí, sucessivamente, os outros órgãos. Então, até isso a gente tem como traçar diagnósticos a partir desses horários. Na questão da energia, da medicina chinesa, a gente tem algumas medidas padrões, né? Então, a gente tem a medida do Qigong, que é a medida do nosso dedão. Lembrar que o terapeuta ele vai medir o dedão do paciente, porque cada um tem a sua medida, né? Ou a gente tem 3 Qigongs, que é essa medida aqui, tá? Desses dedos juntos. No curso que eu fazia, as pessoas usavam até um paquímetro para a gente ficar medindo certinho. Então a gente media aqui com paquímetro, né? Quantos Qigongs tem? Ou a gente fazia assim os 3 Qigongs para medir. Porque às vezes os pontos, por exemplo, de um ponto para outro, a distância é 3 Qigongs. Então fica mais fácil de você ficar medindo, tá? Então, para quem tem essa noção, são isso. Eu, antes de falar da gestante propriamente dita, lembrar que a medicina chinesa, eu fiz vários gráficos aqui porque fica mais fácil de vocês entenderem. Lembrar que a medicina chinesa, ela não é só agulha, tá? Ela tem todo um processo de Douyin, Shiatsu, ela trabalha com moxa, né? Trabalha com a questão energética da comida, do alimento. A agulha, né, bem no final, tá? Então, várias questões a gente pode estar fazendo antes da gente chegar ao agulhamento, tá? Então, assim, na gestante, o que a gente trabalha mais na gestante, né? Lembrar que a gestante, ela tem... todos nós, a gente tem uma energia vital, que a gente ganha desde a nossa concepção. Então, quando uma gestação é bem assistida, bem trabalhada, você poderá ter um bom acúmulo energético. Você nasce com aquela energia, né? Na gestante, os principais órgãos lá dos 5 elementos, a gente tem mais a terra, né? Que é a energia da fertilidade, né? Representa a questão do útero, né? Ali que tem a questão da produção do Shui, né? Tem todas as transformações, a gente vai renovar o Qi, né? Lembrar que a terra tem a questão mesmo tá ligado um pouco mais à questão da fisiologia feminina por conta do fígado, tá? Então, tem toda essa situação. Na mulher também a gente tem mulher gestante, tá? A gente tem a questão da água, né? Por que da água? Por conta das substâncias vitais. O que são as substâncias vitais que a gente tem? É o sangue e essa essência que a gente recebe que fica alojada nos nossos rins. Bem entre os nossos rins a gente tem ali um portal que fica alojada essa energia vital que a gente vai levar para o resto da vida. A gente vai gastando essa energia, né, em todo o nosso processo de vida. A gente vai gastando, mas a gente vai repondo essa energia de acordo com a nossa alimentação. Se a gente tem uma alimentação saudável, a gente vai repondo essa energia, tá? Lembrar que a gente vai envelhecendo, essa energia vai baixando, essa energia vital, e tem determinadas situações em que essa energia baixa bastante, né? Que é a mulher justamente na gestação, que tem essa baixa energia, e o homem são nas ejaculações, tá? Então, como eu falei, então a mulher tem essa questão da energia da terra, a mulher gestante, energia da terra, energia da água, principalmente nessa energia da água por conta dessa essência, né, que fica lá nos rins, pela produção do líquido amniótico, né? É nessa situação que tem a fusão dos gametas, né? Lembrar que os gametas, né, tanto o espermatozoide quanto ovos, na medicina chinesa, um representa o yin e o yang, então o espermatozoide é o yang e o óvulo é o yin, né? E nessa questão
da água tem a questão genética e tudo que vai passando por ela. E a outra é a questão da madeira, né? Que eu até falei que a terra seria o fígado, mas não é a madeira que é do fígado, né? E é justamente nesse processo de vida de envelhecimento, né? E é quando, né, a mulher tem aquelas questões justamente da gestação. Enjoo, insônia, edema, né? Às vezes a mulher com uma alteração energética pode levar a um quadro de hemorragia, pode levar a um quadro de eclâmpsia. Então isso tudo está ligado ao elemento madeira por conta do fígado, tá? Então, assim, quando a gente tem todo esse processo do nascimento, quando o neném está chegando, já entra outra questão dos outros dois elementos, que é o fogo, né? Em que a gente vai ter o fogo ligado mais ao coração, né? E a nossa mente, porque a nossa mente é acoplada no coração. Na medicina chinesa tem isso, né? O cérebro é um órgão especial e a nossa mente está toda dentro do coração, né? E é justamente esse processo de transformação da mulher, né? Então ela fica mais ansiosa, né? Ela fica mais com essas situações depressivas, o medo, né, vai chegando nesse momento. Então a gente tem que trabalhar essas emoções ali, por conta desse Shen. Shen é a mente. E também a gente vai trabalhar as questões do metal, justamente pelas questões espirituais, né, o corpo físico, a alma corpórea. É na questão do metal que a gente vai trabalhar a questão do bebê, dessa chegada desse bebê, né? E aí a gente tem que fazer todo um... Eu estou falando rápido, porque assim, para dar tempo de mostrar tudo, tá? Que eu quero ver se eu mostro alguns pontos para fazer um doin, que até vocês aí vão poder fazer, tá? Então, basicamente mesmo, a mulher gestante está nessa situação, tá? E aí a gente, no pré-natal, a gente está precisando trabalhar bem essas questões com essas mulheres, né? E é o que a gente busca lá no nosso consultório de pré-natal, quando eu estou com os alunos, né? Essas mulheres, na minha experiência, chegam no pré-natal, às vezes, com a questão da ansiedade, do medo, é, a dificuldade que às vezes engravidou sem querer, a dificuldade de aceitação dessa gravidez, né? E a gente precisa estar trabalhando isso com ela. A medicina chinesa na gestação tem alguns mitos, muita gente tem medo, não pode, né? Realmente, alguns pontos a gente não pode trabalhar, tá? Principalmente no início da gestação. Mas alguns outros a gente pode estar trabalhando com principalmente eu trabalho no consultório com a auriculoterapia, né? Justamente porque a acupuntura, algumas mulheres eu trabalho, mas outras não, por conta do tempo. Eu tenho que atender muitas e aí eu não consigo dar o tempo específico para que aquela energia flua e a agulha faça efeito, tá? Existem realmente alguns pontos que também tem na internet, tá? Os pontos que, cuidado, gestante não pode, né? Que é o IG4, BP6. Tudo isso tem essas siglazinhas. Então, não tá dando para ver? Então, é o IG4, o BP6, o VB21, todas as bexigas, de bexiga 67, 66, 65, né? Esses pontos a gente não vai poder trabalhar no início da gestação, tá? Mas no trabalho de parto são pontos importantes que a gente pode estar trabalhando, inclusive num bebê que está numa posição sentada e a gente tem como virar só mesmo na ativação de alguns pontos, tá? Bom, vamos falar um pouco do Douyin, né? Que a gente trabalha isso lá com os alunos, né? Então, o Douyin a gente vai fazer com as próprias pontas dos nossos dedos. A gente vai tocar, vamos achar o nosso ponto, né? E vamos fazer um movimento. Geralmente, a gente faz sedando, né? As mulheres muito ansiosas, a gente vai fazer um movimento anti-horário, tá? A gente está sedando esse ponto. O primeiro ponto que a gente trabalha é o coração número 7. Então, o coração, a gente tem, ele nasce aqui e vem até a ponta do nosso dedo mindinho, o meridiano do coração.
Então, a gente vai usar o nosso coração número 7. Então, a gente vai chegar aqui no dedo mindinho, vamos chegar bem aqui na dobra do nosso punho. Vamos tocar aqui e vamos fazer um movimento anti-horário, tá? Para que essa mulher sinta-se mais calma. Interessante, até quando ela fica nervosa, chega nervosa no consultório, a gente pode estar pedindo para ela tocar. Então, é o coração número 7, tá? Outro ponto que a gente pode estar trabalhando, que também vai fazer com que ela acalme, é o pericárdio. Então, o pericárdio ele vai nascer aqui. Então, ele vem ficar bem no meiozinho aqui do nosso punho. Então, o coração 7 aqui, o pericárdio 7 vai ficar mais ou menos aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer pressionando e fazendo um movimento anti-horário, tá? Tá dando para ver, Sandra? Dá, perfeitamente. Fazendo e vai ficar calminho, tá? Outro ponto interessante que a gente trabalha com a mulher, né? A gente pode estar ampliando um pouquinho mais para cá esse ponto, tá? Aqui o pericárdio 7 chegar mais um pouquinho para cá. Então a gente pode botar o dedo todo e fazendo esse movimento, tá? Uhum. Outro ponto interessante, quando a mulher chega angustiada, né? Então ela chega mais angustiada, é um ponto interessante, inclusive, para agulhar, tá? Ele vai dar uma tranquilidade, dá sono, né? Em algumas pessoas. É o VC17. Ele fica, você vai pegar os mamilos, ele fica entre a linha do mamilo, ele fica bem em cima do externo. Então você vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Só que nesse ponto, não vamos sedar ele. O VC17 é interessante que a gente tonifique. Então a gente vai fazer o ponto. Tá dando para ver em mim aqui? A gente vai chegar. Uhum. Às vezes ele é dolorido em algumas pessoas, tá? E você vai fazer um movimento horário nele, tá? Então, linha do mamilo. Olha aqui em mim, linha do mamilo. A gente vai ficar aqui no meio e vamos fazer o movimento horário, tá? É o VC17. Horário, Hã? tonifica, anti-horário, relaxa. Horário, tonifica, anti-horário, relaxa. Pontos da... O ideal é que a gente, assim, a gente vai sedar esses pontos. Então, a gente faz um movimento anti-horário. Nesse ponto aqui, a gente vai tonificar, porque é um ponto que a gente precisa dele. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos tonificar, vamos botar no horário, tá? Uhum. Outro ponto super legal também, quando essa mulher está agitada, né? E aí a gente pode estar falando até para o companheiro fazer, é o VG20, tá? Ele fica bem aqui no topo da cabeça. A gente vai pegar aqui, ó. E vamos pegar, ele vai ficar bem aqui no topo da cabeça, ó. Pega as orelhas, faz assim. Tá até aí na live meu amigo Márcio. Meu amigo Márcio fez curso comigo, né? Trabalhamos muito a questão dos pontos na época que eu fiz prova. Márcio, ó, adorei que tu esteja aí. Samanta tá aí também, que eu vi, né? Nossa, tá Então, aí. estão todos aí, os amigos estão todos aí. Claudinha, Rei, Uhum. né? Depois eu vou falar o nome de todo mundo que eu vi, tá? Então, assim, É, é um amor também, virou encontro. lá de Rio das Ostras, né? Que também agora é acupunturista. Então a gente vai pegar o VG20 aqui, também a gente vai fazer um movimento anti-horário aqui e vamos... É quase que fosse um cafuné, sabe? A gente vai fazendo e vai melhorando, tirando essa agitação, tá? No Douyin, a gente trabalha muito mais com esses pontos, que é mais fácil, principalmente lá no consultório, porque aí não precisa a mulher tirar a roupa toda, né? Esses pontos é o que a gente mais usa lá no consultório, tá? Uma outra coisa que a gente usa é o shiatsu. Então, você viu que eu ainda não cheguei na agulha, né? Então, a gente faz um douyin. O shiatsu, a gente vai fazer uma massagem maior. Eu não domino tanto o shiatsu, né? Existe um curso específico para shiatsu. Eu acho que a Tisha e o Márcio também já fizeram o shiatsu. Então, são pontos que precisam ter mais força, tem determinada força que vai fazer, né? A gente usa muito o shiatsu mais no trabalho de parto, justamente naqueles pontos que eu falei que são proibidos durante o pré-natal, mas lá no trabalho de parto a gente pode estar fazendo, não tiver agulha, a gente vai no shiatsu mesmo. Algumas vezes eu usei essa pressão dos dedos,
tinham mulheres já com 41 semanas e eu precisava mandar para a maternidade. E eu, junto com os alunos, falei, você fica de um lado, eu vou ficar do outro. Vamos apertar esse ponto aqui. E a gente foi para encaminhar essa mulher já tentando estimular esse trabalho de parto. Tá? Então, é o baço pâncreas 6, o IG4, intestino grosso 4, os bexigas 67, 60, que a gente vai usar. Inclusive, esse bexiga 60 é excelente para dor, né? Para quem tem dor, então dá para estar usando, né? Então, não vou me deter muito no shiatsu por conta disso, né? Outro ponto interessante que a gente pode estar fazendo durante as contrações, dessa mulher se centrar na hora das contrações, é usar o Itang, que ele fica aqui, ó, entre as nossas sobrancelhas, e ele facilita muito a mulher centrar a mulher na hora da contração. Então, na hora que ela tiver naquele período da dor da contração, eu vou pegar o Itang e vou pressionar aqui, tá? E fazer uma certa pressão, né? Porque a gente vai conseguir relaxar ela e ela conseguir vivenciar a contração melhor, tá? Então, deixa eu botar aqui que eu trouxe um... Eu não fiz cola, mas eu fiz assim a questão dos... Para ter É importante para você se organizar, né? para Não ter se perder. né? Existe também algumas pessoas que trabalham com reflexologia, né? A reflexologia dos pés. Lá no consultório, eu quase não trabalho com o pé, né? Porque tem determinadas... como a maioria dos pontos proibidos para gestantes fica no pé, eu quase não trabalho no pé. Mas eu faço alguns tipos de diagnóstico para ver os pontos que essa pessoa está mais se sentindo dolorido, se está sentindo alguma coisa, diagnosticar se tem alguma coisa, algum órgão que está afetado. E eu uso uma outra técnica que não é chinesa, né, mas é coreana, em que eu vou palpar, né, porque é um microsistema, tá? Eu vou palpar os órgãos através da mão. Inclusive, na coreana, até os canais são representados na nossa mão. Então, tem gente que trabalha agulhando também esses canais, tá? Então, eu faço bastante isso aqui. Até para pessoas que eu vou fazer aurículo, eu faço para ver qual órgão que está afetado, que às vezes eu posso estar colocando um ponto de aurículo que vai facilitar, tá? Então, tem mais essa possibilidade aqui. Estão achando que eu estou dando consulta, professor. Tá gostando, né? Por enquanto, Hã? por enquanto. Não, por enquanto, tá na quarentena. Eu não estou com os alunos lá, lá na maternidade, no posto de saúde. Tá? É. Uma coisa interessante para mulher que está com dor na coluna, né, aquelas dores lombares, né, é você usar o dorso dos pés. Então, em casa, pedir um marido. Então, tem essa foto aqui, vocês estão vendo para ver? Quando a gente junta os dois pés, a gente tem um corpo humano. Então, essa parte aqui do dedão toda representa a coluna da mulher. Então, a gente pode estar massageando essa parte aqui para facilitar essa dor, né? Diminuir essa dor que essa mulher está sentindo, tá? No pé, é ruim vocês fazerem muita massagem aqui nesse meiozinho aqui não, tá? Evita tocar bastante essa parte aqui não, tá? Não é legal porque é onde fica representando os órgãos, onde está o bebê. Então não é legal a gente estimular essa parte. Tem tempo aí, né? Temos tempo. Temos meia hora ainda. Ah, que ótimo. Aliás, 20 minutos ainda. Tem 20 minutos, mas passou rápido assim? Passou. Passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Então aí eu vou falar da moxa. Vocês já viram a moxa, né? A moxa é um bastão de artemísia, né? É um bastão de artemísia, em que a gente acende, ela faz um calor bem contínuo e bem direcionado. O problema é que ela tem um cheiro forte, é um cheiro de erva, tá?
Mas ele ainda é o melhor, esse cheiro de erva, ele ainda é o melhor porque ele tem um calor bem direcionado, tá? Existem outros tipos de moxa, tá? Vou mostrar aqui para vocês que eu trouxe para que vocês possam ver. Essa aqui é a moxa de carvão. É um pedaço de carvão, pontudinho, eu vou acender, né? E a Pedrita tá falando que é um cheirinho delicioso, um calorzinho delicioso. Realmente, Pedrita. O calorzinho é delicioso. O cheiro eu já não curti muito, não. É, o de carvão, ele diminui. O calor é bom, mas também não é tão intenso, tá? Mas faz por conta do cheiro, tá? E tem pessoas que usam também, eu sujei até a mão. Tem outras pessoas que usam a moxa pequenininha. Tá vendo? Isso aqui é uma moinha, por exemplo, eu vou botar aqui no meu IG4. Tá dando para ver aqui, ó. Aí eu coloco aqui, acendo e deixo ela queimar, tá? Claro que você tem que dar uma protegida também, né? E aí você sente esse calor. Geralmente a gente usa a moxa principalmente para indução de trabalho de parto, né? A gente usa muito a moxa para mulheres que têm deficiência no puerpério, né? Porque elas perderam muita energia vital e aquelas mulheres que tiveram hemorragia, então são um pouco mais anêmicas, a gente pode estar usando a moxa em alguns pontos específicos, tipo estômago 36, o próprio baço pâncreas 6, o próprio bexiga 67, bexiga 60, né? A bexiga 21, a gente pode estar usando também. Tem mulheres também, na hora do trabalho de parto, estão muito bloqueadas, sabe? Estão tensas, muito tensas. A gente pode estar usando a moxa no IG4, no BP6, para a gente induzir esse trabalho de parto, né? E quando a gente toca e sente aquele colo duro, né? Ainda está em rígido, a gente não consegue abrir, né? Está bem ainda... não dilatou totalmente, não está totalmente apagado, está difícil, né? Então a gente pode estar usando a moxa no vesícula biliar 34 para melhorar essa questão do colo uterino, tá? E a moxa pode ser usada para várias coisas, né? A bexiga 67 a gente pode estar fazendo até estimular para que ela possa estar virando o bebê. Tem várias coisas que você pode usar com a moxa, tá? Então é mais um que a medicina chinesa traz pra gente, né? Bom, aí eu vou falar um pouco da aurículo. O que seria a aurículo? A aurículo também é um outro microsistema chinês em que a gente vai usar a orelha, né? E a gente vai estimular pontos, né? Pontos relacionados àquele determinado órgão, tá? Se vocês olharem um pouco a orelha aqui, deixa eu trazer o orelhão daqui. Eu tenho um orelhão que eu trouxe. Vocês estão vendo o orelhão? Não é do Jumbo, né? Se vocês olharem o orelhão aqui, a nossa orelha, ela tem um formato de um bebê virado de cabeça para baixo. Então aqui é a cabeça e ele fica naquela posição fetal toda para cá. E aí facilita você para identificar os pontos. Lembrar que tem pontos que às vezes eu preciso também consultar o mapa, porque às vezes você não decora tudo, tá? Então, quando você compra os materiais, né, de aurícula, né, a placa, né, é uma placa que a gente tem, né, aqui você prepara, coloca as sementes, né, pode ser semente, pode ser cristal, pode ser esfera de metal, de ouro, de prata, tá? Então, aí geralmente eles vêm com uma colinha. E aí vocês podem estar usando também. Mas o ideal é vocês também fazerem um curso, tá, gente? Porque tem toda uma ciência para que vocês possam estar fazendo isso, tá? Então, assim, o que a gente usa muito na gestante? Eu vou dar uns pontos aqui para vocês do que a gente usa muito na gestante lá, experiência do consultório, né? Então, assim, eu evito, até 12 semanas eu não estimulo nada, tá? Até 12 semanas eu evito estimular. A partir da 12ª semana, eu vou estimular principalmente os pontos que eu vou falar aqui agora, né? Então, assim,
Um ponto que a gente sempre ceda nela, a gente deixa na gestante, é a questão da ansiedade. E nesse ponto, é esse ponto aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Um pontinho de ansiedade. Tá dando para ver? Tá. Eu sempre coloco na frente, atrás e aperto. Porque é um ponto que uma boa. Às vezes ela sente dor. Então a gente pega, a gente aperta. Tem que apertar, tá? Para que aquele canal seja atingido, né? Então eu coloco sempre o ponto da ansiedade, esses dois, e um ponto que fica aqui, ó, bem nessa parte aqui da orelha, tá dando para ver? Chamado main, tá? Esse ponto eu uso bastante nas gestantes e dá um bom efeito de tranquilidade nelas. Elas até pedem, tá? Algumas gestantes até pedem. Então, assim, principais queixas que a gente... Vê quanto tempo eu tenho aí. Principais queixas que a gente tem. Náusea, vômito, tô enjoada, tô tonta. Qual o ponto que eu uso? Estômago, o baço. Então, eles ficam todos mais ou menos aqui assim, ó. Lembra da cabeça do neném. Então, eles ficam mais... Aqui o abdômen, né, do neném. Então, eles ficam mais ou menos aqui. Ó. Estômago, eu acho que fica ruim. Por isso que é bom ter o curso, né? Estômago, baço. O baço eu posso estar colocando até atrás para fortificar, tá? Boca fica mais ou menos aqui, tá? Boca e nariz. Porque às vezes elas sentem um cheiro e ficam enjoadas. Então, geralmente são esses os pontos que a gente usa. Uma outra coisa que a gente usa, assim, que elas às vezes estão falando, muito cuspe. Eu tô cuspindo tanto, doutor, fico aquela, sabe? Ideia. Então a gente usa também, principalmente o quê? Parótidas, que ficam também por aqui, tá? Língua, boca, aí fica mais ou menos aqui nessa região. Não vou dar para, porque acho que não dá, ao colocar o dedo eu vou uma coisinha, tá? Boca, glândulas endócrinas e pulmão. Também fica aqui o pulmão, tá? Outra questão, já mais para o segundo trimestre, passando para o terceiro, elas sentem muita azia, né? A barriga vai crescendo, vai empurrando o estômago. Não é cabelinho, né? Ah, muito cabelo. Não, não é. A gente tem Não, alteração anatômica mesmo da progressão do crescimento fetal, né? então E é um desconforto. estômago, nervo vago, ponto zero, que é um ponto que a gente usa por aqui, um sistema nervoso vegetativo, que fica mais ou menos aqui, tá? Esôfago e endócrino, também a gente usa nessa pirose, tá? Mulheres que desmaiam, que sentem ai, tô com uma moleza, né? Aquela coisa, né? Bem do início também. Também a gente pode estar trabalhando com aurículo. Ponto do baço, ponto do pâncreas, vão ficar mais ou menos aqui no fundo. Estômago, pulmão, coração, rim, fígado e sangue. Porque às vezes as fraquezas também podem ser por conta de anemia. Então eu vou tonificar, né? Coração, que produz sangue, o rim, o fígado, que armazena esse sangue, tá? Então eu vou tonificar esses pontos. Alguém perguntou aí de cólica, né? Eu vi aí que alguém perguntou de cólica. Né? Então a gente pode estar usando alguns pontos, inclusive para mulheres, né? Então a gente pode estar usando o ponto do abdômen, que fica aqui também, por aqui. Quem depois achar na internet é só procurar, que tem um mapa e vocês vão achar. Então, ponto do abdômen, ponto do útero, que fica mais aqui em cima, tá? Mais aqui, ponto do útero. E o Shayman. E pode estar colocando bem ansiedade, tá? Outro ponto também para cólica, eu coloco sempre o rim, para dar uma tonificada também nesse rim, tá? É outro ponto interessante que eu uso. Tem gente que também chega para, principalmente gestante, tem muito corrimento, principalmente as candidíases. E a gente pode estar também usando a aurícula para facilitar a diminuição. A gente sabe que essa candidíase tem um lado fisiológico, né? Então a gente pode estar para minimizar, né? Claro que a gente ensina outras coisas, ensina a usar o iogurte, usar o Yakult para colocar, né? Coisas naturais para ela também não ficar se enchendo de remédio.
Mas a gente pode estar usando também aurículo, com os pontos de genital externo, que vai ficar tudo por aqui nessa área. Genital externo, rim, pulmão, para diminuir a questão da umidade, e também as glândulas endócrinas, tá? Tô indo muito rápido? Não, não tá não. E essas orientações, as mulheres fora da gravidez também podem seguir, né? O Podem, DOIM para ansiedade, que você já falou, podem. essas queixas, né, ginecológicas, tudo isso pode ser usado fora da gravidez também, Pode, né? inclusive, para ser agulhados também, não na orelha, mas a gente pode estar trabalhando a acupuntura para esses tipos de, na saúde da mulher, tá? Tem mulheres que fazem tratamento Uhum. de fertilidade com agulha. Então tem que ter cursos específicos para fazer. Tem meridianos específicos para você estar agulhando para que essa mulher tente engravidar, né? Eu Outra fiz. que dói, aparece muito na gestação são a dor nas mamas. A mama vai crescendo Aham, e ela vai sentindo alguns tipos de dor. É, aham. é um pouco de. Não é tantas, mas a gente recebe isso no consultório. Então a gente usa Uhum. o ponto das glândulas mamárias de mamas, endócrina. A gente sempre vai trabalhar com a questão da endócrina por conta porque é uma glândula, né? Então a gente vai trabalhar muito esses pontos. Hipófise, Uhum. Shenmen e fígado, tá? Uhum. Porque também a gente pode estar pensando em alguma coisa de raiva. Então a gente tem que estar trabalhando a questão do fígado também. Algumas mulheres, não só gestante, mas na gestação aparece muito, são as varizes, né? Então a gente também pode estar fazendo a auriculoterapia para prevenir a questão das varizes. Então a gente pode estar colocando pontos de perna, coxa, coração. Oi, Tosoli, tudo bom? Coração. O coração eu posso estar colocando sempre atrás para também dar uma fortificada no ponto. Intestino Aham. delgado e o sistema nervoso vegetativo aqui, que fica mais ou menos nessa região, tá? Uhum. Agora essa também eu uso bastante, tá? Dor nas costas. O que a gente pode estar trabalhando? A gente vai botar lombar vai ficar mais ou menos aqui. Lembrar que isso aqui, tudo aqui, ó, representa a coluna. Tá dando para ver aqui? Uhum. Vai representar a coluna. Uhum. Então, lombar, ponto de lombar, ponto de rim que fica aqui perto, baço, tá? E o Shenmen e a ansiedade para dor lombar são os principais, tá? Outra coisa que a gente faz, inclusive na questão dos shiates, das massagens, é para as câmeras. As câimbras. Tá tendo tempo aqui, né? Então, temos mais 5 minutos apenas. Então, eu vou passar, gente. Vou falar uma outra coisa assim, bem. São as chama de xixi, aquela coisa. Então, a gente pode estar usando uretra, bexiga, genital externo, baço e o estômago. São pontos que a gente pode estar trabalhando aqui, tá? Eu vou deixar esses 5 minutos para quem quiser perguntar alguma coisa. Eu acho que assim, tem muita É, coisa, a medicina é muito rica, tem muita informação para que a gente possa estar falando um pouquinho, né? E só, isso que eu estou trazendo é minha experiência no consultório, tá? Com as gestantes lá que a gente tem um consultório com os alunos da graduação. Então, é o que a gente uhum. trabalha bastante, os alunos, depois os alunos até pedem, professor, faz em mim também. Aí fala, aí eu vou fazer toda a parte de verificar os órgãos. Tá? Eu falei, não leio mãos, né? Não sou cigano, mas eu vou identificar coisas aqui, entendeu? Você lê mãos, pés, língua, não é isso? Na medicina chinesa, o diagnóstico pela língua também é frequente, né? Diagnósticos pela mão, pela nossa língua, de acordo com a situação da nossa língua, pela Aham. nosso pulso. A gente faz a pulsologia, tá? Também a gente pode estar verificando a questão energética, entendeu? Já querem fazer live parte 2, ó. Eu estava Pulsologia é pensando muito. nisso. Na verdade, essa nossa colega aí só transcreveu o que estava passando pela minha cabeça. Ler os É, olhos e porque ela orelhas, isso aí, Pedrita.
do curso que fez O comigo. pessoal tá só cutucando, Ricardo. É, eu tô vendo isso. Tô vendo. Ah, o pessoal veio para cutucar. Lê olhos e orelhas. É, existe o pessoal que lê a íris. Só que assim, Uhum. eu não sei se é da chinesa, tá? Não tenho essa percepção. Tem alguns estudiosos de auriculoterapia, Pedrita, que eles fazem realmente a palpação da orelha, verificam, tá? Até tem uns livros, eu uso muito esse livro aqui, ó. É o Atlas, mas ele traz algumas coisas interessantes da auriculoterapia e ele manda observar as características dessa orelha, né? É... Uma fofa, Tisha, a Tisha, ela é lá de Rio das Ostras e ela trabalha com medicina chinesa, né? Ah, sei. Muito legal a Tisha. É, Ricardo, nós temos só mais 3 minutos. Ah, Eu posso deixar, então, a possibilidade de que as pessoas mandem suas perguntas direto lá no perfil do Instagram do projeto, e aí pode, você responde? pode. Pode ser assim? Lembrar, E aí, dependendo. só para lembrar, Fala. trabalha com aurículo com a residência, né, Sandra? Geralmente a gente Exato, tem algumas residentes que eu vi que estão aí. E a gente trabalha isso com o R2, algumas práticas integrativas para o auxílio da gestante. exatamente. Então já acenou alguma coisa aí para o programa teórico das R2, né? Já, já, É, já deu e já dei um spoilerzinho, né? Deu um aperitivo, né? Então a gente pode fazer o seguinte: quem tiver alguma dúvida, pode deixar a dúvida como comentário diretamente lá no perfil do projeto. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV. Depois a gente vai tentar passar o vídeo do IGTV para o YouTube, porque a gente sabe que dá uma abrangência maior, né, uma possibilidade maior de acesso às pessoas. E dependendo do que venha nas perguntas, Ricardo, a gente de fato pode agendar uma outra live, né? Uma live 2 com você. Você vê que não sou eu que estou sugerindo, são as pessoas. tô vendo isso. E Olha, é muito legal. interessante dessa questão mesmo do nosso corpo, né? Como ele está aparecendo em vários pontos. A gente pode estar acessando o nosso corpo nas nossas extremidades, né? Muito legal. Como a questão do. Ele trouxe essa questão. É, Márcio, um abraço. como, é, e assim, a gente tem a questão do autocuidado, a gente tem esse bem-estar integral, né? Essa questão da afetividade e do biológico, do físico, né? Se integrando para a qualidade de vida, para o bem-estar. É o que orienta a nossa vida, né? Sim, claro. Então, E são coisas que então eu vou. está trabalhando, né? São coisas simples. É um cuidado bem afetivo que a gente pode estar ensinando ao acompanhante, né? Isso aí. Muito Isso aí. pode estar ensinando ao aluno, né? Para a gente estar na graduação, a gente pode estar mostrando esse leque de possibilidades para o aluno, né? Exato, exato. Então, infelizmente, eu preciso encerrar. Vou Ah, agradecer a tua participação aqui, agradecer a todos que puderam participar conosco, né? Aproveitar um pouquinho desse encontro e lembrar a todos, né, que todas as quartas-feiras nós estamos trazendo um convidado para discutir questões do cuidado e do autocuidado à mulher, né? Aqui no nosso perfil. Geralmente, os nossos encontros são às 8 da noite, por conta dos compromissos do professor Ricardo. Hoje, nós nos encontramos às 15, mas eu vou pedir para ficar todo mundo ligadinho, né? Temos trabalhado questões das PICs. Semana passada trabalhamos a Ayurveda, já trabalhamos fitoenergética e aromaterapia. Então, outros encontros relacionados às PICs virão por aí. Muito obrigada, Ricardo, pela tua presença. Espero queria que o agradecer pessoal mande a Sandra. perguntas.
Agradecer bastante pelo convite, super enriquecedor. O projeto, é um projeto que eu tenho no coração desde aluno, né? Muito, muito legal. Agradecer a galera que está aí, galera de Rio das Ostras, a galera de, de acupuntura, Da da UERJ, UERJ, da... né? Tem Isso bastante aí. gente que agradeço bastante, tá bom? Isso aí. Da UF, Obrigada a presença de todos. da UF, tem outras universidades também. Isso. Nossa companheira Samanta da residência lá da UF, Isso. né? Isso aí. Então, obrigada, pessoal. Um excelente final de quarta para vocês. Obrigada, Ricardo. Obrigado, E pessoal. vamos. Um beijo grande. Seguimos, então, cuidando das mulheres. Viu? Até mais, pessoal. Obrigadão pela presença. Tirou